Adriana, eu vou te apresentar rapidamente. A maioria das pessoas que está aqui agora hoje na live te conhecem. Você passou muito tempo no CEUP, né? Saiu não faz tanto tempo assim. Você voltou para o Sul e hoje você está na UBRA, né? Inclusive faz parte aí da UBRA Nacional. Então, eu vou te apresentar rápido, né? A Marina Ok. acabou de entrar de São Paulo, a Irenides, Viviana, Guilherme, Juliana. Então, vamos lá. Adriana, Galera. É Galera mesmo? Ou Isso, Galera? Galera galera. mesmo, né? Ok. Você é mestre e doutora, né, em educação pela UNB, pedagoga pela Unijuí, e hoje você está como professora e também como coordenadora acadêmica na UBRA do Rio Grande do Sul, né? Você, pelo que eu vi aqui, você fica no campus de Guaíba, mas também está atuando na UBRA como um todo, né? Na rede, Isso. né? Imagino que você faz um trabalho parecido com o que você fazia aqui também, na direção acadêmica. Nós tivemos Isso. contigo, nós tivemos contigo em janeiro, na Semana Pedagógica, né? E ninguém jamais imaginava, naquela época, que um mês depois, talvez menos ainda, um mês, eu acho, depois daquele encontro, tudo aquilo que a gente discutiu, ou boa parte daquilo que nós discutimos, como uma mudança processual, né, nos protocolos pedagógicos, digamos assim, da UBRA, a gente tivesse que antecipar algumas dessas coisas. pelo menos, Exatamente. pelo menos no que se refere ao uso de tecnologias, à descentralização do modo como o processo de ensino-aprendizagem ocorre. Esses dois casos em particular, né, e também a tentativa aí de fazer com que o acadêmico ele se perceba sempre nesse lugar de protagonista, né? Então, primeiramente, Isso. muito obrigado por você ter aceitado, tá, o convite. É uma honra para a gente ter você aqui conversando conosco, Eu ok? agradeço muito, né? A Irenides fez o contato comigo e agradeço muito a Irenides, ao Sanielson, né? Sanielson, vocês assim por terem aberto esse espaço também para a gente conversar, fazer esse bate-papo sobre essa temática que ela é tão importante, né? Na nossa trajetória, na nossa profissão. E o carinho especial, muito especial, que eu tenho mesmo, né, por todos vocês, pelas pessoas do Tocantins, de Palmas, né, pelo período tão grande que nós tivemos, assim, de viver juntos e construir juntos essa instituição linda que nós temos aí, o CEUP, né, e as pessoas que aí estão, né, fazendo história dentro dessa instituição. Então, assim, é com muito carinho que eu estou aqui com vocês hoje, realmente, nesse bate-papo. Obrigada de coração mesmo, muito obrigada. Agradeço do mesmo jeito. Para a gente é uma alegria enorme, né? Então, Adriana, eu queria conversar contigo, né? Começando aí já, para a gente falar sobre o título, né? Então, o título que nós escolhemos, né? Que é Desafios Emergentes na Educação, um convite às mudanças. E aí, depois a gente ficou pensando, né? Desafios emergentes. Essa palavra emergentes, ela tem muitos contextos, né? Onde ela pode ser empregada. E às vezes passa a impressão, por exemplo, de que é uma mudança que nos pegou de surpresa, como se ninguém soubesse que houvesse aí um profundo processo de transformação em curso, né? E se você pudesse falar um pouco sobre isso também, porque nós já estamos discutindo isso que nós estamos fazendo agora, e na verdade a gente vai ter que se adaptar com muito mais ainda pela frente. A gente já vinha discutindo isso pelo menos há uns 4 ou 5 anos. E de modo que tem algumas coisas que não são tão surpresas assim, né? Como é que você pensa sobre isso? Exatamente. Então, Sanielson, nós estamos agora nesse momento vivendo todo um contexto muito novo para nós em termos de situação de vida, né? A nossa vida mudou drasticamente, né? Nós estamos vivendo nesse contexto de isolamento social, dado o contexto da pandemia, da Covid-19,
isso trouxe para nós uma necessidade de uma mudança muito rápida em muitas situações da nossa vida. E a nossa profissão, a profissão de professores, também passa por esse impacto, né? Esse impacto muito grande. E aí, nesse contexto, o Ministério da Educação, ele então trouxe para nós essa possibilidade, né, na educação, de utilizarmos, então, metodologias online, metodologias remotas, para darmos continuidade àquilo que nós precisamos fazer, que é a nossa profissão. E aí vem a questão do emergente, né? Até que ponto realmente isso que nós estamos fazendo é algo novo, né? Nós temos o que nós temos aí vários anos, muito tempo mesmo, né? Se a gente for buscar em termos de teorias, né? Nós temos lá desde Pierre Levy, né? Falando já sobre a cybercultura, isso lá no final dos anos 90, e desde lá muitos pesquisadores têm colocado para nós que na educação nós precisamos sim agregar as tecnologias da informação e da comunicação junto com a prática que nós já fazemos, com o presencial. Só que uma situação são os teóricos trazerem isso para nós, lançarem os desafios, e nós sabemos que a nossa profissão, né, de professores, ela é uma profissão que ela demora para mudar certas culturas, certas práticas, né? Ela realmente tem esse processo, dado várias questões que a gente aqui não vai entrar nesses detalhes, né? Mas temos esse contexto. E aí, nesse momento, então, a questão da tecnologia, ela se apresentou como uma grande solução, né? Mas ela não é nova, realmente nova, como muitas pessoas estão discutindo e estão colocando, né? Ela é algo realmente necessário nesse momento, tanto que nós já temos, a tecnologia ela está, digamos assim, pronta já para nós trabalharmos dessa maneira, então não foi necessário também criar muitas situações, né? Ela já está organizada para isso, né? Nós é que realmente, enquanto professores, precisávamos avançar nisso, e fomos lançados, né, sem escolher, né, tá aí, se virem. Foi uma situação assim que não houve muito, apesar de que daqui a pouco eu queria conversar contigo, que nem todos têm a oportunidade de fazer isso que nós estamos fazendo, né, mas sim, a gente não teve escolhas no sentido de, a alternativa é essa, nós temos que usar o que nós temos, né? Eu acho interessante, Adriana, eu trabalho até um autor na antropologia, lá no curso de psicologia, chamado Umberto Galimberti, né? Ele é um antropólogo italiano, e aí ele diz que não existe essa dicotomia, né? Eu acho interessante o olhar dele entre o ser humano e a tecnologia. Ele considera que a tecnologia é uma extensão da consciência humana, já que nós não somos dotados de tantos atributos como outros animais, o nosso principal atributo seria a razão, né? A cognição, que obviamente nos diferencia, mas a gente não tem atributos relacionados a princípios de defesa, né? Como, por exemplo, a gente não consegue, ou de amplificação, né? A gente não consegue voar, nós não conseguimos correr a altas velocidades, a gente não consegue se comunicar como algumas espécies, com quilômetros de distância. E aí a tecnologia, ela não é uma inimiga, né? Porque, às vezes, eu fico com a impressão, e aí eu não estou falando dos meus colegas professores, porque eu acho que até a gente usa mesmo, mas, às vezes, pode ser que haja uma impressão de que, em algum aspecto, a tecnologia ela foi vista como inimiga nossa, né? Nesse processo, nesses últimos 20 anos, por exemplo. E a gente está vendo que não é bem assim, né? Por exemplo, a última grande pandemia que nós tivemos foi 102 anos atrás, e jamais os nossos antepassados fariam o que nós continuamos fazendo hoje, né? Em 2020. Qual é a sua visão sobre a tecnologia mesmo? Você sempre foi uma pessoa aberta para o uso da tecnologia? Como é a sua relação com esse universo? Eu penso o seguinte, Sanelson, eu penso que nós, assim, enquanto professores e também como seres humanos, né, que somos nesse universo, nesse mundo tão cheio de novidades em cada momento, a aprendizagem é algo que nos constitui como seres humanos. Então, o tempo todo nós temos oportunidades de aprender algo novo. E aprender é algo que também impulsiona o nosso desenvolvimento.
que nos joga para frente, que nos torna melhores, né? Melhores do que o momento em que nós estamos agora. Então, eu penso que a tecnologia, ela é sim necessária. Aqui nós estamos falando, a tecnologia é um conceito bem amplo, né? Então, nós estamos falando aqui mais de tecnologias digitais, né? É bom a gente também situar isso, né? Porque tecnologia é tudo, né? Todas as ferramentas que a gente usa, né, no nosso dia a dia são tecnologias. Então, as tecnologias digitais, elas são necessárias, elas são importantes, elas contribuem para a nossa vida, sim, né? Temos vários prós e contras também, né? O exagero é um problema, né? A utilização das tecnologias para fazer mal para outras pessoas é um problema também. Então, temos várias questões nesse sentido. Mas no momento em que nós temos princípios, valores, né, que contribuem para a melhoria da vida em sociedade, da vida das pessoas, do desenvolvimento das pessoas, a tecnologia digital, ela com certeza ela vem a somar muito, né, com a nossa vida como um todo. E na educação eu vejo que ela sim é muito necessária, né, principalmente assim nesse momento que nós estamos vivendo. E como nós estávamos falando antes, né, nós temos assim uma situação de que infelizmente, né, não são todas as instituições de educação que nesse momento conseguem dar continuidade ao trabalho que estavam realizando de maneira presencial, agora com a migração das atividades presenciais com a utilização das ferramentas online, né, e do trabalho de metodologias remotas. Infelizmente, isso não é uma realidade para todos, né? Não só no ensino superior, que é o nosso caso, né? O caso do CEUP, né? Aí no Tocantins, o caso da UBRA aqui no Rio Grande do Sul, né? E de outras instituições também, não só na questão do ensino superior, mas também, e um problema muito sério, é a educação básica também, né? Onde nós temos ali a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, que muitas vezes estão tendo muitas dificuldades. Essas dificuldades, elas decorrem de várias naturezas, de várias ordens, né? Pode ser que a instituição não estava preparada com uma plataforma, com uma infraestrutura de tecnologia digital necessária, né, nesse momento, ou às vezes a instituição tem a tecnologia, mas os alunos não têm uma condição econômica que possibilite que eles acessem de casa, que eles tenham acesso a uma internet ou uma boa internet, né, para conseguir fazer a continuidade das atividades. Então, tem vários fatores que, infelizmente, nesse momento, também trazem a situação da desigualdade social do nosso país, que é um sério problema. Isso acaba se evidenciando mais, né, numa circunstância como essa, né? Nós, de certa forma, do CEUP, ou a UBRA como um todo, nós conseguimos evitar, por exemplo, que houvesse um apagão, né, no processo educativo. Então, a gente continua com o calendário, né, praticamente intocado, praticamente não houve alteração em nada, porque, como você mesmo falou, no dia que a gente ficou sabendo, a partir, né, dos comunicados dos órgãos oficiais, de que a gente teria que fazer isso, né, dentro das possibilidades de cada instituição, imediatamente a gente já conseguiu fazer essa migração, porque nós já dispomos dessas plataformas, né? Aí no Sul tem a plataforma ONU, se eu não me engano, e aqui em Palmas tem um Conecta, né? Com fóruns, com possibilidades de postar vídeos, textos, de fazer até o processo de avaliação, né? Que depois eu queria conversar também um pouco contigo sobre isso, né? Antes de eu te passar para o próximo tópico, Adriana, eu queria falar aqui o que algumas pessoas estão comentando, tá? A Juliana Gomes, ela é egressa nossa da psicologia. Juliana, querida. Agradeço muito por você ter introduzido ela, né, no universo maravilhoso aí da pesquisa, tá? Foi, a Juliana foi minha aluna no ProIT, quando eu estava aí em Palmas, Nelson. Muito querida, foi, ela, né? Adriele, outras, a Valdileide. E o pessoal aqui te cumprimentando. O próximo tópico que eu queria ver contigo, Adriana, é relacionado às mudanças em si. Eu lembro que você me falou que você percebe pelo menos 3 aspectos que marcam o processo de mudança a partir dessa pandemia. E aí eu já emendo com outra coisa, né? Além disso que você está percebendo, que a gente vem experimentando, que é algo, de certa forma, histórico,
eu imagino que não seja fácil depois para ninguém, mesmo que a pessoa queira, esquecer o momento que nós estamos passando. Então, nós sabemos também que o processo de memorização, de apreensão da experiência, ela se fixa bem melhor quando ela também está associado a algo que é muito relevante. E o que nós estamos passando é relevante, né? A Adriela aqui está mandando um abraço também para você, tá? Então, eu queria que você comentasse um pouco que mudanças são essas que já são evidentes nesses 2 meses que nós estamos com a educação de modo remoto, e em seguida também que você opinasse sobre se vai ser possível voltar para o que era antes, o que nós fazíamos antes, depois de tudo isso, tá? Certo, tá ok. Antes de responder as suas questões, eu quero só mandar um abraço para todo mundo que está aí. É muito bacana ter vocês aí participando conosco desse debate. Assim, tenho um carinho muito especial por todos vocês que estão aí. Tenho aí colegas que eu estou vendo que estão entrando também aqui do Sul, né, que nós já temos aí 3 anos, né, de trabalho aqui junto com a equipe aqui, 3 anos e meio agora, né, com a equipe aqui da UBRS, e várias pessoas daí, tem pessoas da minha família também, então, bem bacana. Obrigada pela presença de vocês. Bom, gente, então, assim, Sonielson, sobre essas questões, né, assim, eu tenho tido a oportunidade, né, dentro do momento em que estou agora trabalhando na universidade, além da docência, da coordenação também do campus Iguaíba, de trabalhar junto com a equipe da direção acadêmica, né, na UBRA-RS. Nós somos uma instituição aqui na UBRA-RS com 9 campos, então nós somos uma instituição multicamp, estamos em 9 cidades aqui do Rio Grande do Sul, e aí nós estamos muito próximos, assim, da gestão desse momento. E está sendo uma experiência incrível, assim, incrível mesmo, de muitas aprendizagens, né? Muitas aprendizagens mesmo, é muito interessante. E aí a gente vê muitas questões de muitos conflitos que aparecem nesse momento. E a partir desses conflitos, então, é possível, eu percebo, né, uma percepção bastante própria minha das discussões e das oportunidades que eu tenho, né, de vivenciar esse momento, de 3 grandes desafios que estão trazendo, assim, impactos realmente nas nossas concepções enquanto professores. Uma delas é a questão que nós estávamos falando, as aprendizagens das ferramentas, né? Então, aquele professor que era um pouco mais resistente à utilização de ferramentas nas suas aulas presenciais, ferramentas digitais, né, que já estavam disponíveis nas plataformas de ambientes virtuais de aprendizagem que nós temos, no CEUP o Conecta, na UBRA do Rio Grande do Sul, o Ambiente Virtual Aula. Então, nós temos já essas ferramentas e já estavam disponíveis tanto para o professor que trabalhava e que trabalha nos cursos à distância, quanto no presencial. E aí nós temos, então, uma gama de ferramentas ali, de possibilidades, mas muitos ainda eram resistentes, né? Não, do jeito que eu estou fazendo presencial, vai. E de uma hora para outra, então, nós fomos desafiados a aprender tudo isso. Então, a universidade teve um movimento grande em termos de uma capacitação dos professores também, né, para que isso fosse possível, né? Afinal, era necessário, de uma hora para outra, tudo mudou, e a gente precisou, então, ter também esse processo de capacitação dos professores. Então, esse foi um grande desafio. Aprendemos muito nesses 2 meses, muito mesmo, né? Muitos professores se descobriram, não gostavam e agora estão gostando muito, isso é muito legal, sabe? Muito bacana. Muito bom. Tem alguns colegas que estão, inclusive, criando canais do YouTube, sabe? Se descobrindo como professores nesse novo universo, né? Então, isso é muito bacana. Então, Oi? Redescobrindo na profissão, né? Isso aí, se redescobrindo, se reinventando, né? Então, isso é muito legal, muito bacana. Então, essa é uma questão que eu vejo que traz um impacto muito grande para nós. Aprendemos muito e ainda temos a aprender sobre isso, mas já aprendemos muito nesses 2 meses, nesse trabalho online, com metodologias online. A outra situação que eu vejo, assim, que ela é bastante impactante para nós, professores, é a questão do conceito de aprendizagem.
Eu tenho percebido, assim, que nós, professores que trabalhamos com o trabalho presencial, nós somos desafiados o tempo todo a repensar o que é aprender. Porque eu entendo que o espaço-tempo de aprendizagem, ele mudou radicalmente. Né? No que eu entendo, né, que é esse espaço-tempo do aprender. Bom, Sim, nas aulas presenciais... isso. Nas aulas presenciais, estávamos lá, então, professores e alunos, né? E o professor observando o movimento do aluno, a participação do aluno, chamando esse aluno ao envolvimento, à interação, dada a presencialidade. Agora, estamos, então, no ambiente virtual de aprendizagem. Quando nós estamos, por exemplo, numa aula online, né, com os nossos alunos, em que a aula está acontecendo naquele exato momento, e professores e alunos, de forma síncrona, estão conectados no mesmo momento, eu tenho relatos de vários professores, assim, às vezes que eles ficam se questionando, será que o meu aluno realmente está ali? Porque daí tem a foto do aluno, né? Ele pode ter conectado, ter colocado, não abriu a câmera, ficou a foto, e talvez ele não está lá. E esse momento do aprender, para aquele aluno, talvez vai ser depois. Outros relatos que têm acontecido têm sido de estudantes que agora, nesse movimento, participam muito mais das aulas, pelo meio virtual, interagindo com o professor e com os colegas do que antes, e os professores fazem reflexões no sentido de entender que talvez isso esteja exatamente porque ele está... ele não está se expondo, digamos assim, na sala de aula, e talvez um aluno mais tímido teria dificuldade de participar, né, numa aula presencial em relação a uma aula virtual. Então, os professores têm colocado situações, relatos interessantes nesse sentido, né? Você também tem um relato bacana sobre isso, não é, Sanielson? Tenho. Você comentou comigo aquele seu aluno, né? Eu acho que é legal colocar também para o pessoal. Dois casos muito interessantes que ocorreram na semana passada e nessa, né? Numa aula para o curso de Educação Física, da Psicologia do Esporte, né? Eu fazendo a transmissão ao vivo da aula, praticamente todos os alunos online, e um dos alunos que tem uma academia em casa, academia de musculação, estava fazendo o seu treino, né? Esse foi um caso que eu achei assim fantástico, porque ele não deixou em momento algum de participar da aula, de fazer as perguntas, de interagir. Ele estava presente também na aula e, ao mesmo tempo, fazendo a prática física dele, dentro do horário que ele tinha se proposto. Outro caso que eu achei incrível, Adriana, eu acho que eu cheguei a falar também esse para você, é que eu tenho observado que os meus alunos, pelo menos os das disciplinas que eu leciono, eles estão assistindo às aulas acompanhados de pessoas queridas, né, pessoas próximas. E eles relatam isso de vez em quando. Então, é muito comum eles dizerem, olha, o meu avô e a minha avó estão aqui do lado ouvindo, e gostaram, ou então ficaram com dúvida desse tema. E aí eu vou explicar de novo o tema para a turma, mas também para os parentes deles, né, que são irmãos. E é uma questão completamente nova, porque, como eu havia falado para você, além de estar oportunizando que outras pessoas que têm um vínculo afetivo com esses estudantes estarem participando também, eu venho percebendo isso, o papel do professor também não está mais circunscrito àquela sala de aula física, né? E aí também, se você pudesse falar sobre isso, porque isso ao mesmo tempo é bom, e isso parece que é um presente, que é o futuro, porque se a gente vê algumas plataformas como aquela TED, né? TED Talk, e o próprio YouTube, onde os professores já disponibilizam seus materiais, né? De ensino, parece que isso é algo que não tem mais, não é o que ser feito. A gente não está mais falando com aquela turma especificamente, né, Adriana? Exatamente. Exatamente. Nesse sentido, a gente vê assim que o nosso trabalho, ele sai desse universo nesse momento, né? E esse é um reinventar também, né? Reinventar-se como professor, porque o nosso trabalho se torna público. Assim como você relatou, tem outras pessoas participando da aula que nós não sabemos quem são, né? Então, é uma relação diferente que se estabelece no entendimento do ensinar e do aprender.
muda a nossa relação no sentido de numa aula presencial, por exemplo, muitos professores, infelizmente, né, nós já temos uma grande discussão sobre o papel do professor durante muito tempo na educação, né, redesenhando esse papel. O papel não é mais de transmissão do conhecimento, e nesse momento isso fica muito mais forte. Aquele professor que ainda se vê como o centro do processo, que é ele que transmite e o aluno passivamente simplesmente recebe, nesse momento não cabe mesmo, porque não adianta eu fazer uma aula, gravar, fazer uma palestra virtual, transmitir ela, e o aluno passivamente simplesmente assistir. Não, o que ele vai fazer com isso? Né? Para que serve esse conhecimento que é trabalhado? Qual é a finalidade, né, desse trabalho? Então, o entendimento realmente do nosso trabalho educacional voltado ao desenvolvimento de competências, nesse momento ele fica mais forte ainda, porque o estudante, ele realmente é desafiado a assumir o protagonismo do processo de aprendizagem dele, quando ele realmente precisa, então, operacionalizar, ele vai ter que fazer algo com esse conhecimento. Senão ele vai ficar sozinho, isolado, né, nessa aprendizagem, e não é isso, né? As plataformas virtuais de aprendizagem, elas têm as várias possibilidades realmente de nós conseguirmos interagir com o nosso estudante, com os conhecimentos que são trabalhados. E esses conhecimentos, eles estão a serviço de algo. Esse algo realmente é um desenvolvimento maior, né? Ele precisa ir além. O conhecimento, ele não deixa de ser importante. Eu acho que isso é importante também eu destacar, né? Às vezes, quando a gente começa a discutir competências, as pessoas pensam assim: então o conhecimento não é mais importante, né? Não, ele é tão importante quanto era antes, quando era só ele, ou principalmente ele, né? O conhecimento. Mas agora nós precisamos entender que o conhecimento, ele sempre precisa ser pensado pelo professor no planejamento de uma aula, ele vai estar a serviço de uma aprendizagem maior, que não é só o conhecimento, mas é ir além desse conhecimento, né? Então, esse é o segundo ponto, né? Só relembrando um pouquinho que nós estávamos nos 3 pontos, né, Faniel? Depois a gente vai voltando nessas questões aí. Então, nós temos 3 pontos que são impactantes, né? Eu vou entrar no terceiro agora. O primeiro, relembrando, né, para quem foi entrando depois, aí o primeiro ponto que nós discutimos foi a questão realmente das aprendizagens das novas tecnologias como uma ferramenta didática muito importante para o professor, né? Seja nesse momento da pandemia, depois a gente vai falar um pouquinho da pós-pandemia, né? Como é que a gente tem esse retorno, né? Mas então é tudo que nós estamos tendo a oportunidade nesse momento, como professores, de aprender novas ferramentas. O segundo ponto que eu considero que é bastante impactante nesse momento é realmente um redesenhar do conceito de aprendizagem. Então, o tempo e espaço de aprender é outro. O aluno não vai aprender somente naquele momento que o professor está ali apresentando conteúdo, expondo, enfim, disponibilizando materiais, mas há um tempo maior para essa aprendizagem acontecer. É necessário que nós estejamos entendendo realmente que o nosso papel passa a ser o papel de quem organiza uma trilha de aprendizagem, de quem dá pistas para o aluno a partir de materiais que nós vamos organizar, que nós vamos disponibilizar para que a aprendizagem se concretize numa perspectiva maior, né, que é realmente o desenvolvimento das competências. E o terceiro ponto, que eu vejo que é muito impactante nesse momento enquanto aprendizagem para nós professores na nossa profissão, é a relação professor-aluno. Nós todos sabemos, da área da educação, o quanto a relação professor-aluno é primordial no processo de aprendizagem. Então, a relação de aprendizagem, o aprender, ele não é só cognitivo, ele não é técnico, ele é também afetivo. Né? Aprender também envolve emoções, envolve uma relação entre pessoas. E nesse sentido, como é que está a relação professor-aluno agora? Onde nós não estamos nos relacionando presencialmente, mas virtualmente. Então, quais são as ferramentas que nesse momento nós temos ao nosso favor também para que isso aconteça?
Como é que nós estamos utilizando isso num momento em que as pessoas estão fragilizadas, né? O professor está fragilizado, o aluno está fragilizado, nós todos estamos vivendo um momento em que emocionalmente nós estamos nos reinventando, nós estamos vivendo situações impactantes, né? Tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente está triste, né? Tem dias que a gente gostaria muito de sair, de fazer as coisas que a gente fazia, a gente não pode. Então, tudo isso impacta também nessa relação. E até que ponto nós, professores, estamos buscando alternativas também para essa relação professor-aluno? É uma relação de distanciamento ou uma relação de aproximação? Eu percebo nesse acompanhamento do trabalho que, né, nas oportunidades que a vida profissional tem me presenteado nesse momento, de viver situações assim que tem professores que, inclusive, nesse momento, estão mais próximos dos seus alunos do que antes. São situações muito interessantes, sabe? Muito interessantes mesmo. Então, eu vejo que esse é o terceiro ponto que eu queria destacar, que é realmente como a relação professor-aluno se torna algo tão importante quanto era antes, e há um impacto no entendimento realmente do valor, né, dessa relação para o aprender. É legal você falar sobre isso, antes da gente ir para outra parte, né, que seria o pós-pandemia. Tem outras coisas aqui. Tomara que dê tempo para a gente falar tudo, mas quando o papo é bom, a gente não, às vezes não consegue falar nem a metade. Aí é bom também, porque já fica para outra, né? Outra live. Legal. Eu queria ver contigo, Adriana, até o Diego aqui, né, escreveu, né? Professora Adriana, ainda tem professor nessa linha, que é aquela linha da resistência, às vezes, né? E, obviamente, que a gente sabe que nós estamos lidando com humanos, né, seres humanos que têm estruturas, né, subjetivas diferentes, filtros diferentes, que têm, inclusive, didáticas diferentes, que envolvem questões relacionadas a aspectos ideológicos, e, aos poucos, obviamente, como você mesmo falou, o processo de mudança vai ocorrendo. Mas algo que me chamou muito a atenção, antes da gente ir lá para a próxima, é que normalmente, quando a gente fala em resistência para processos de mudança e também para aderir a essa gama de possibilidades que tem a partir das tecnologias digitais, a gente pensa logo no professor, pelo menos a impressão que eu tenho. E o que eu tenho percebido como professor, não sei se você também percebe, Adriana, é que uma quantidade pequena, a maioria consegue aderir, mas ainda tem uma quantidade também de alunos com resistência, né? E aí isso é muito curioso, porque todos eles, na verdade, todos nós, estamos absortos nesse universo das redes sociais, das mídias, das tecnologias digitais como um todo, né? Isso não é nada, por exemplo, que a gente não faça, a não ser que a gente, de fato, seja alguém bastante diferenciado na atual sociedade. O que pode ocorrer também. Mas isso não é uma regra, né? E é curioso isso. Você acha isso curioso também? Quando eu me deparo com um aluno que diz, não, eu não gosto desse estilo, eu gosto do WhatsApp, né? Eu gosto do Instagram, mas eu não gosto disso para a educação. Exatamente, isso é muito curioso, porque principalmente os alunos mais jovens, né, eles são alunos que já nasceram nesse mundo virtual, né? Eu tive que aprender o mundo virtual, né? Eu não nasci dentro desse contexto, né? Quando, né, tive que aprender tudo isso, né? A tecnologia digital, ela foi chegando aos poucos e nós fomos nos reinventando, né? Como você mesmo falou, todo esse processo de sermos esses seres humanos, né? Tão cheios de tantas potencialidades para aprender, nos impulsiona o tempo todo, né, para nos reinventarmos nesse contexto. E aí é curioso, sim, quando nós temos principalmente jovens resistentes à utilização das tecnologias para aprender. Quando nós temos, por exemplo, nas nossas aulas presenciais, muitas vezes uma quantidade muito grande deles que estão presencialmente nas aulas somente no físico, mas estão conectados com outras situações. E agora que a conexão em outro universo, exatamente. E agora que a conexão ela é algo que nos une
em torno do aprender, é curioso ver deles realmente esse argumento, né, de que eles não gostam, não querem, né, muitos deles às vezes não fazem as atividades, né, que os professores propõem aula a aula no ambiente virtual, e é dada essa resistência. Eles até acessam, a gente tem os relatórios de acessos que a gente consegue, né, acompanhar, e a gente vê que eles acessaram, mas eles não realizam as atividades. Então, realmente é um momento de repensar, inclusive, essa questão da resistência até do próprio aluno, né? Por que isso acontece, né? E aí, nesse sentido, assim, tem acontecido aulas muito interessantes, assim, que os professores também relatam, nesse movimento entre resistências, né, e adesão, né, e se lançar ao novo e se redescobrir em relação a isso, tanto por parte do professor quanto do aluno, mas aulas que os professores fazem, né, utilizando as tecnologias de conexão online no momento da aula, em que as aulas são debates, inclusive, sobre isso, né, sobre essas questões do quanto esse momento ele também agrega valor ao nosso desenvolvimento pessoal, no momento em que a gente descobre que a gente precisa se reinventar no sentido de minimizar essas resistências e perceber o quanto nós temos ao nosso favor uma tecnologias excelentes digitais, um universo de informações que muitas vezes os alunos sabem que tem, né, mas não se lançavam a esse universo de buscas, de pesquisas e utilizar isso ao seu favor, né? Outra questão que é bem interessante em relação aos alunos, Sonielson, é assim, ó, é o quanto eles também estão aprendendo ferramentas que os professores aprendem para dar aulas, né, para organizar aquele encontro virtual. Então, por exemplo, a utilização de algumas ferramentas que o professor utiliza para preparar aulas, no momento em que o aluno precisa fazer os trabalhos para apresentar agora, né, dentro dessa relação virtual, ele também tem que aprender a utilizar aquelas ferramentas de preparação de materiais, de gravar, de filmar, né, enfim, que são ferramentas muito bacanas e que eles também, muitos deles também não conheciam, porque muitas vezes a vida virtual do jovem se limita às redes sociais. E não a todo um universo que existe que favorece a nossa aprendizagem, o nosso desenvolvimento, né? Então, essa também é uma questão bem curiosa, quando a gente vê essa questão das diferentes posições, né? Como nós sentimos e vivemos esse momento, né? Somos resistentes, nos lançamos ao novo, somos curiosos para aprender mais, né? Ou não, ou ainda estamos naquela situação de talvez estar contando os dias para as aulas voltarem como eram antes, né? Então, essa situação, ela também constitui de maneira muito forte esse momento nesses conflitos, né? Tanto por parte do professor quanto por parte do aluno. Isso é muito interessante também. Adriana, o que eu acho interessante também, eu não sei se você concorda comigo, você até tinha falado agora há pouco sobre isso, né? É que também muitos alunos estão percebendo a importância do vínculo face-to-face, né? Face a face. Então, ao mesmo tempo que todos nós estamos sendo convidados, né, a um lugar de protagonismo, tanto os professores, né, têm que desenvolver novas habilidades, não são mais as mesmas, como os próprios alunos, como você acabou de falar. Então, todos nós estamos, né, nessa busca, digamos assim, para nos aperfeiçoarmos semana a semana, porque é um processo, né, que está acontecendo, né, ele está sendo construído nesse momento. E eu percebo também muito isso. Os alunos, alguns disseram, nossa, eu não tinha me dado conta como também o encontro com o professor era significativo e às vezes eu não me dava conta. Exatamente. Né? Então, de fato, eu acho que não tem mais como ser a mesma coisa, né, Adriana? Agora, voltando para aquele último tópico que eu tinha te falado. É possível voltar a fazer o que nós fazíamos antes? Depois de tudo isso? Essa é uma grande situação, né, Sonielson, assim, que a gente fica pensando, porque uma grande situação que a gente tem também, sempre ampliando um pouquinho a discussão para além da educação, né, é a situação de que momentos impactantes na vida, na sociedade, falando agora de uma maneira um pouco geral, sempre trazem também situações de grandes transformações, de grandes mudanças, de grandes avanços, né, situações diferentes.
tudo aquilo que a gente vive, né, que é desafiador para nós, principalmente as situações que são às vezes mais complexas de viver, elas nos transformam, né? Elas nos transformam, elas vão fazendo com que nós vamos nos tornando pessoas diferentes, a nossa subjetividade vai se reconfigurando o tempo todo e a gente vai, então, se transformando e se tornando seres humanos diferentes, cada vez melhores, né, do que nós somos, né? Então, o nosso melhor, ele passa a ser melhorado a cada nova transformação, a cada novo desafio que nós vivemos. E dentro disso, então, vamos pensar, né, que grande transformação nós estamos vivendo na educação, né? Educação presencial, falando, né? Nós estamos falando da educação presencial, porque a educação à distância, ela já vive esse universo, né? E é um universo de uma aprendizagem que acontece também, né? Assim como no presencial. Então, mas no presencial, as aulas presenciais estão vivendo um impacto muito grande. E aí vamos pensar assim, quando a gente avança, né, em termos de tudo que nós aprendemos até esse momento, dentro desse contexto, e aí voltar não é mais a mesma coisa, né? Eu entendo assim que nós vamos voltar muito melhores, né, em termos de potencial de aprendizagem, ou seja, o que nós aprendemos é sempre nosso, né? Aprender é algo fantástico, algo encantador, porque aquilo que a gente aprende, ele se torna nosso, nós nos apropriamos daquilo que aprendemos. Então, agora eu não quero mais, né? Aprendi, não quero mais, vou desaprender. Não, se eu aprendi, se eu gostei, se eu vivi aquilo de maneira bacana, aquilo me fez me sentir bem, né? Me trouxe nova satisfação ao viver aquilo, é claro que isso vai continuar, né? Então, eu penso que tanto o professor quanto o aluno vão viver situações muito diferentes nas aulas presenciais no momento em que nós voltarmos à, digamos, normalidade, se é que dá para dizer, né? Que algo é normal nesse mundo, né? É verdade. Adriana, então, algumas pessoas escreveram aqui, em referência a você, a Silvana Zimmer. Ela disse que é sua irmã, né? Que legal, Silvana. Diz que é fundamental, né, essa ideia do vínculo do professor e aluno, né? Sem isso, de fato, não tem como se estabelecer nenhum processo, né? O G. Marcanto diz que é muito bom ouvi-la. E aí a Lúcia Gonçalves concorda com ele, né? Muita gente entrando. A Elisete, que é uma acadêmica nossa que está lá na Itália, né? E que já deve estar voltando aqui para Palmas. Nós fizemos uma live também com ela, uma das primeiras lives que nós fizemos, para ver a percepção dela. Na verdade, esse projeto, eu cheguei a explicar ele para você, mas vou revisar novamente isso, né, para que as pessoas que estão entrando agora pela primeira vez, né, ou quem vai assistir, conheça, né. Ele foi iniciativa conjunta, né, mas parte da nossa coordenadora, a Irenides, e aí recebe a adesão dos colegas, né, eu também me propus a participar, achei a proposta fantástica, para criar esse vínculo, criar essa possibilidade de contato, um contato a partir do mundo virtual entre egressos do curso de psicologia, ou mesmo da UBRA, né, mas que tem alguma afinidade com o curso de psicologia, com os atuais estudantes e com aquelas pessoas, obviamente, que gostam do universo da psicologia e seguem, né, a nossa página, para eles não se sentirem tão sozinhos no processo, eles escutarem, né, perceberem convivências, relatos, narrativas de como as pessoas que eles mesmos conhecem, porque acabaram de sair da instituição ou porque os têm como referência, como essas pessoas estão atravessando esse momento, né? E aí tem sido bastante rico, né? A Joelma Modesto, ela diz que o Mark Prensky fala sobre os nativos digitais. E aí ela disse que, a meu ver, essa dificuldade deve ser pelo fato do aluno ter que usar, ele tem que ter mais disciplina, né, para poder conseguir atender, digamos assim, as exigências, né? Porque, veja só, Adriana, para ser protagonista, exige um foco e uma energia, né?
Sim, com certeza, com certeza. É bem interessante essa abordagem. Primeiro, antes de abordar um pouquinho essa questão dos nativos imigrantes digitais, eu acho isso muito bacana. Só falar um pouquinho assim desse momento, né, Sonielson? Acho assim que é brilhante a ideia de vocês, assim, de fazer essas lives realmente, né, para esses encontros entre tantas pessoas, né, que se reúnem, alunos, ex-alunos, pessoas que nos conhecem, que me conhecem, que estão aí agora, que nesse momento passam a conhecer você, que também é um professor incrível aí no CEUP, sabe? Então, acho que assim é muito bacana, realmente são conversas e momentos bem especiais que voltam naquilo que nós estávamos falando, que eu vejo que é uma situação muito impactante nesse momento, na nossa vida como professores, na nossa vida da educação, que é o vínculo, é a relação professor-aluno, é essa relação afetiva, né? O quanto um momento como esse nos aproxima, mesmo nós estando a tantos quilômetros de distância, não é, Sanielson? Assim, é um momento tão gostoso, né, de estarmos juntos aí batendo esse papo, muito bacana. E essa questão realmente ali que a colega ele coloca da questão dos imigrantes e dos nativos digitais, isso realmente traz para nós muitos desafios, né? Outros autores hoje já abordam essa temática com outras situações, né? As gerações, a geração X e por aí vai, né? Mas realmente mostrando essa questão do quanto é diferente o nosso ingresso nesse mundo, que é um mundo virtual, é um mundo digital, é um mundo com ferramentas, e o quanto nós precisamos aprender, nos reinventar o tempo todo, né? Então, no caso, nós aqui somos imigrantes digitais, né? Nós chegamos num mundo que não tinha esse mundo digital e nós, então, aprendemos sobre ele, então, nós entramos nele, né? Mas quem nasce agora, né, e há várias décadas já, são os nativos digitais. Para eles, o mundo sempre foi assim, né? Eles não viveram o mundo sem a tecnologia digital, não viveram o mundo sem a internet, sem o WhatsApp, né? Esses mais recentes agora, então tudo isso traz para nós um grande desafio, porque nós precisamos mudar, inclusive, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de aprender, eu estou falando da nossa geração aqui, né? A minha, a sua, porque nós precisamos nos reinventar no sentido de entrar um pouco no mundo deles, né? Dessa geração mais nova, porque é um jeito diferente, sim, de se relacionar, né? É um jeito diferente de aprender. Nós aprendemos de um jeito mais linear o pensamento. Hoje o pensamento e a aprendizagem, eles estão em rede o tempo todo, né? Então, aquele seu aluno que você relatou, ele estava na sua aula e fazendo a academia em casa, fazendo atividades físicas, né? Então, ele estava aprendendo tanto quanto aquele aluno que já tem mais idade, que talvez teve que parar tudo para sentar e ouvir e participar, né? Porque qualquer ruído, qualquer situação paralela talvez tiraria sua atenção. E nós, professores, nós precisamos nos reinventar, porque senão nós não vamos conseguir ser professores nesse momento, né? A cada nova geração que chega na escola, né, para quem trabalha com a educação infantil, então, né, quem trabalha nos anos iniciais do ensino fundamental, os adolescentes, né, nossa, a distância de gerações ali é um desafio gigante para o professor, porque ele precisa se reinventar muito para entender como essas pessoas pensam, como essas pessoas aprendem, como essas pessoas sentem o mundo. Eu acho que a questão da emoção, né? Isso para mim é muito importante dentro da nossa relação com a educação, né? Aprender, ela é afetivo, não tem como separar, não é só cognitivo. E esse processo, ele vai trazer aproximações e potenciais de aprendizagem, ou pode criar barreiras e trazer dificuldades que, na verdade, não são dificuldades de aprendizagem, são dificuldades que são decorrentes de uma relação meio truncada, né, que não flui entre professor e aluno. Então, acho que essas questões, elas são, assim, muito, muito caras, né, muito preciosas para nós quando nós pensamos nessa situação de sermos esses seres humanos tão complexos, tão lindos, né, pessoas tão diferentes que vivem essas relações, né, quantas histórias nos constituem na nossa trajetória de vida, para que nós cheguemos até agora
Então, consigamos estar aqui conversando, batendo papo, sabendo que tem pessoas aí nos olhando, sabe lá onde é que nós estamos, onde nós vamos parar com essa conversa depois, né? Então, tem muitas situações que constituem a vida das pessoas e fazem com que elas sejam resistentes ou não em relação às situações. E isso nos traz o desafio de fazer essas leituras, né? Olhar para esse universo e tentar compreender e não julgar, né? Não ficar o tempo todo atribuindo situações e valores ruins, negativos, para aquelas pessoas que talvez não pensam como nós e não vão pensar, né? Porque somos diferentes mesmo, né? Então, acho que a educação é muito linda, né? Porque ela traz desafios o tempo todo, né? Traz desafios para a gente repensar a vida, inclusive, né? Eu imagino que são dois aspectos, né, que nós da educação temos que desenvolver, pelo menos essa impressão que eu tenho, né? É o espírito de abertura, né, para conseguir, por exemplo, na medida do possível e no tempo de cada um, fazer os seus próprios processos de mudança. Eu estou na psicologia e vejo na educação uma oportunidade, assim, inigualável de superar limitações que eu tenho em outras áreas, em outras dimensões da minha vida. Então, a educação, ela me proporciona isso, né? Então, o espírito de abertura, eu acho que é muito interessante, claro, respeitando as singularidades, né? As limitações, o tempo de cada um, né? E também eu acho que tem que ter um pouco de compaixão, né? Eu acho que tudo isso que você fala, de certa forma, envolve compaixão, né? Aquele amor pelo ser humano, né? É entender o outro, é aquele princípio da alteridade, né? É estar junto com o outro, né? Eu acho que isso é enorme, né? E a gente pode desenvolver essas qualidades. São qualidades que nós podemos trabalhar no decorrer do tempo, né? A gente não nasceu aquela caixinha prontinha ali, senão nem existiria a psicologia, por exemplo. Para que um profissional de psicologia? Ele iria intervir em quê, né? Ou então, para que um profissional de educação? Ele iria servir também para quê, né? Então, nós somos para a mudança. Com certeza. Eu vejo que essas duas áreas, elas se complementam muito, né, Nelson? A psicologia e a educação, né? Elas conversam muito, porque elas tratam com a dimensão do humano, né? Do desenvolvimento do humano, né? Do ser humano, da sua completude, das suas potencialidades. Então, elas realmente se complementam muito, né? É muito importante ter esse olhar bem amplo, bem aberto, sobre quem somos nós, quem é o outro, que mundo é esse que nós vivemos, né, constituído por tantas pessoas e todos sempre muito diferentes, sempre serão diferentes, né, e se que bom que são diferentes, né? Que bom, imagine como seria chato se fôssemos iguais, né? Né? Então, realmente isso é muito importante. Paulo Freire já falava muito tempo atrás, né, que nós precisamos gostar de gente para estar na educação, né? Se não gostar de gente, procura outra área, porque senão não vai se realizar, vai ser uma pessoa frustrada, um profissional frustrado, e não podemos ser assim, né? A nossa vida é tão curta, e se a gente não gostar do que a gente faz, né, se a gente realmente não tiver relações de felicidade, inclusive na nossa profissão, né? Afinal, nós passamos a maior parte da nossa vida no nosso trabalho. Se esse trabalho ele não nos proporcionar momentos também assim como esses, né, de realização, de completude, talvez nós não estejamos no lugar certo, né? E podemos nos reinventar, vamos buscar um lugar que nós gostamos, mas que realmente quem está na educação, quem está, no caso, na psicologia, né, que também é a outra área que conversa bastante com a gente aqui, que realmente a gente gosta disso. Precisa ser algo completo, né, algo que nos potencializa, né? Verdade. Adriana, eu sinto em te falar, mas a gente só tem 2 minutos pela contagem. Nossa! O tempo voou, Nelson. De avaliação. Nós não falamos sobre metodologias ativas, ou seja, você já sabe que a gente vai ter que se encontrar de novo, né? Vamos. Vamos, exatamente. Vou falar rapidamente aqui que entrou e interagir um pouco, né? A Ismarina, que é uma egressa nossa, que está lá em São Paulo, né? Querida. Entrou também, mandou lembranças para todos. Certo. O Billy Matos, né, tá mandando lembranças para você. A Rosângela dos Reis também. Que joia. A Irene todos mandando muito queridos.
Marco Zimmer. O Matheus está dizendo que quer você na banca dele, tá? E a Irenides aqui, o Márcio lembrança, a Lucy P. Gonçalves também mandando lembranças para todos. A Parcilene parabeniza você e diz que você nos proporcionou ótimas reflexões. E ela que também, legal. Muito obrigado também, Parcilene. A Terezinha Taídes também mandando lembranças, a Joelma, a Maria do Carmo. Muita gente. Pessoas muito queridas, todas elas. Então, eu queria te agradecer muito, Adriana, muito, muito, e eu já deixo aqui o convite para mais à frente um pouco a gente voltar a fazer uma nova live, para a gente entrar nesses temas que a gente não conseguiu falar aqui agora, tá? Uma gratidão enorme. Para você conseguir encerrar, né, tem um íconezinho no canto superior direito, aí você lá aperta nele, vai aparecer a opção para você salvar no IGTV. Aí você só salvou, já fica no seu IGTV e daqui do CEUP nós conseguimos puxar aí essa gravação e publicamos aqui para a gente também, tá bom? Ok, é joia. Certo. Muito obrigado também, Sanielson, pelo convite. Obrigado ao CEUP, à psicologia do CEUP pelo convite. Me sinto muito feliz, muito lisonjeada com esse momento. Foi muito especial estar com todos vocês, a todos que participaram aí também, né? Quem comentou, quem não comentou, mas enfim, olha, um beijo bem grande para todos vocês, com muito, muito carinho. Ó, para todo mundo. Muito obrigado. Beijão. Tchau, breve, tchau. Viu? Beijo, tchau. Até o próximo. Até o próximo.